Existem histórias que a gente ouve e esquece. E existem histórias que entram na alma como bala perdida, doem, sangram e deixam cicatriz para sempre. Esta é uma daquelas. Não é conto de fadas, não tem final feliz, não tem mocinho de armadura brilhante. Tem apenas um menino que nasceu com a cor errada, no lugar errado, na hora errada. Um menino que o Brasil decidiu que não merecia viver antes mesmo dele aprender a sonhar. O nome dele era João. João de Santo Cristo. E se você acha que conhece essa história só porque ouviu a música, você não conhece nada. Porque eu vou te contar o que aconteceu de verdade. Vou te levar pelas estradas de terra, onde o sangue seca rápido demais. Pelas cadeias onde a lei não entra. Pelas ruas de Brasília onde sonhos viram pesadelos e neon. E pelo lote 14 da Ceilândia, onde um homem virou santo não porque fazia milagres, mas porque sabia morrer. Feche os olhos. Respira fundo. Porque onde a gente vai agora, não tem volta. E tudo começa com um tiro. Era só mais uma tarde no inferno. O tipo de tarde que o sertão brasileiro fabrica aos milhões. Sol rachando a terra, poeira no ar, pobreza grudada na pele como suor. João tinha 8 anos. 8. A idade em que criança devia estar preocupada com pipa, com bola, com qual sabor de picolé pedir, mas João não era criança há muito tempo. Ninguém ali era. Pobreza mata a infância mais rápido que qualquer doença. Ele estava agachado no terreiro, desenhando não sei o que na poeira com um graveto. Talvez um carro, talvez uma casa melhor, talvez apenas rabisco sem sentido de um menino que ainda tinha direito a não fazer sentido. E então, o mundo explodiu. Não foi explosão. Foi pior. Foi um tiro. Um único tiro que ecoou pela fazenda como sino de igreja chamando para os mortos. As pernas de João se moveram antes do cérebro entender. Pequenas, rápidas, desesperadas. Os pés descalços voavam sobre a terra quente, levantando nuvens vermelhas atrás dele. Pai! Pai! Mas mãos o agarraram. Mãos de gente grande que sabia que algumas coisas criança não devia ver. Só que já era tarde. João viu tudo. O pai dele estava caído. A camisa xadrez, a única camisa boa que ele tinha, estava vermelha agora. Mas não era xadrez vermelho. Era sangue. Muito sangue. Sangue demais para caber num homem só. E em pé, guardando a arma, com a calma de quem acabou de matar uma cobra, estava o soldado. Farda verde, botas pretas, bigode grosso. E nos olhos dele, João viu algo que nunca ia esquecer. Nada. O soldado não tinha raiva, não tinha remorso, não tinha nada. Matou um homem como quem pisa numa formiga. E aquela indiferença gelada, foi pior que o tiro. João não chorou. Não gritou. Só ficou ali, tremendo, com aquelas mãos de adulto ainda apertando seus ombros. Os olhos dele, castanhos e grandes, gravavam cada detalhe. Como câmera, como testemunha. O rosto do soldado, o número da farda, o jeito que ele cuspiu no chão antes de ir embora, tudo. Aquela noite, João dormiu abraçado ao graveto sujo, e quando acordou na manhã seguinte, não era mais criança. Era outra coisa. Algo duro. Algo perigoso. Algo que ia cobrar. 3 anos depois. João tinha 11, mas se você olhasse nos olhos dele, via 50. O vilarejo mudou. Ou melhor, o vilarejo percebeu quem João tinha se tornado. As ruas de terra vermelha, que antes eram espaço de brincadeira, viraram território dele. Não porque ele falava. João nunca falou muito, mas porque quando ele passava, o silêncio seguia ele como cachorro fiel. As mães apertavam a mão dos filhos, puxavam eles para dentro das casas de taipa, fechavam portas de madeira rangendo, e pelas frestas espiavam. Sempre espiavam.
É o menino do homem que morreu, sussurravam. Mas não era piedade nas vozes, era outra coisa. Algo parecido com quando você vê cobra no caminho e desvia, mas não consegue parar de olhar. João não era como os outros meninos. Enquanto eles jogavam bola, João ficava encostado na parede, observando, aprendendo, estudando os pontos fracos. Quem era covarde? Quem era forte, mas burro? Quem dava para manipular? Na escola, aquele casebre com carteiras quebradas e teto que vazava quando chovia, até o professor tinha medo. O homem era magrelo, usava óculos de lente fundo de garrafa e suava mesmo quando estava frio. Dava aula porque era o único ali que sabia ler direito, mas de ensinar mesmo, quem ensinava era João. Um dia, João chegou atrasado. O professor estava berrando com um menino pequeno, ia bater. Levantou a régua de madeira, aquela que deixava marca roxa. João não correu, não gritou, só levantou da carteira devagar. Os outros meninos se encolheram. O barulho das chinelas velhas de João no chão de terra batida foi o único som. Ele se colocou entre o professor e o menino. Não disse nada, apenas olhou. E o professor viu. Viu nos olhos daquele garoto de 11 anos toda a violência do mundo. Viu o pai morto. Viu o soldado que o matou. Viu 3 anos de ódio sendo destilado. Viu que se ele batesse naquela criança, João ia fazer alguma coisa, e não ia ser agora. Ia ser depois, quando ninguém esperasse. A régua caiu no chão. Desculpa, o professor sussurrou. E nunca mais levantou a mão para ninguém. João voltou para o fundo da sala. Sentou. Não sorriu, mas todos ali aprenderam algo. Medo não precisa de palavras. Medo é silêncio com olhos. E João de Santo Cristo tinha os olhos certos. Domingo. O dia que todo mundo finge que Deus está olhando. A igrejinha do vilarejo era triste que nem música de velório. Paredes que um dia foram brancas, agora descascavam feito pele de cobra. O reboco caía aos pedaços. Havia marcas de umidade parecendo lágrimas escorrendo das paredes. Os bancos de madeira gemiam quando alguém sentava, e o crucifixo pendia torto, como se até Jesus tivesse tentado fugir dali, mas não conseguiu. João entrava todo domingo. 12 anos agora. Corpo começando a mudar, voz engrossando, mas os olhos continuavam os mesmos, frios, calculistas, mortos por dentro. As velhinhas de véu preto chegavam cedo, cheiravam a naftalina e promessas antigas. Sentavam sempre nos mesmos lugares, faziam as mesmas orações que faziam há 50 anos, pedindo a Deus coisas que Deus nunca ia dar, porque se Deus ligasse para a gente pobre, a gente não seria pobre. João sentava no fundo, observava, esperava. Quando elas fechavam os olhos, aqueles olhos enrugados e cegos de tanto esperar milagre, e começavam a murmurar as rezas, João se movia, silencioso, preciso, como ladrão de alma que era. A caixinha de esmolas ficava no altar, madeira velha, fechadura enferrujada que não fechava nada. João enfiava a mão. O metal das moedas fazia um barulho suave, um tinir delicado, música para ele. Nenhuma velhinha abria os olhos. Ou se abria, fingia que não via. Porque algumas coisas a gente prefere não ver. Algumas coisas dói demais aceitar. Com os bolsos cheios de moedas de pecado, João ia para a venda do seu Zé. Um boteco imundo, com chão de terra batida, mosca voando, cheiro de cachaça azeda e cigarro barato. Mas tinha uma televisão. Velha, tela pequena, imagem tremendo feito velho com Parkinson. Mas funcionava. João sentava no chão e assistia. O mundo na televisão era outro planeta. Tinha praia com areia branca e mar azul. Tinha prédios de vidro tocando o céu. Tinha carros brilhando. Tinha gente bonita rindo com dente perfeito. Tinha possibilidade. Um dia, João sussurrou para si mesmo. Um dia eu vou embora daqui. Vou ver esse mar. Vou pisar nessa areia. Vou ser alguém. Seu Zé, limpando um copo sujo com um pano mais sujo ainda, olhou para o menino e balançou a cabeça. Já tinha visto muito moleque dizer a mesma coisa. E todos continuavam ali.
porque o Brasil não deixa pobre sair. O Brasil agarra na perna da gente e puxa para baixo. Mas seu Zé não conhecia João de Santo Cristo. Ainda não. Aquela noite, João dormiu sorrindo pela primeira vez em 3 anos. Sonhou com o mar, com liberdade, com vida. Não sabia ainda que liberdade para gente como ele sempre vem com conta. E a conta é sempre paga em sangue. 14 anos. A idade em que menino vira outra coisa. Não homem ainda, mas definitivamente não mais criança. João tinha crescido. Não só em altura. O corpo dele tinha mudado. Trabalho forçado na roça esculpiu músculos onde antes era só o osso e fome. Os ombros alargaram. O rosto perdeu aquela coisa redonda de criança. E o cabelo crescia selvagem, caindo pelos ombros como juba de animal. Mas foram os olhos que as meninas notaram primeiro. Aqueles olhos castanhos que não piscavam, que olhavam através da gente, que prometiam coisas que meninas de 14 anos não deviam querer, mas queriam. Carminha foi a primeira. Filha do dono da venda. Cabelo preto trançado, sorriso tímido. Ela começou a aparecer onde João estava. Coincidências que não eram coincidência. Olhares que duravam 2 segundos a mais, risadinhas nervosas. João percebeu. Óbvio que percebeu. João percebia tudo. Tem uma casa abandonada atrás da igreja. 3 horas. Se você quiser. Ela foi. A casa não tinha mais teto. As paredes descascavam. Tinha cheiro de mofo e abandono. Mas tinha sombra. E privacidade. E para 2 adolescentes no meio do nada, aquilo era palácio. Não foi romântico. Não teve declaração de amor. Foi descoberta. 2 crianças brincando de adulto. Mas para João foi mais que isso. Foi controle. Foi poder. Foi a única coisa na vida dele que ele decidia. O único momento onde ele não era um menino pobre que viu o pai morrer. Era alguém que alguém desejava. Depois da Carminha, veio a Neuza. Depois a Josefa. Depois outras que João nem guardou o nome. E cada uma que aceitava seu convite confirmava algo que João estava aprendendo. Poder não é só fazer medo. Poder é também fazer querer. Aos 15, João já tinha reputação. Os meninos o invejavam. As mães o condenavam em voz baixa. Os pais queriam bater nele, mas tinham medo. E as meninas continuavam indo na casa abandonada. Foi numa dessas tardes que a polícia finalmente veio. Mas não por causa das meninas. Foi por causa do filho do fazendeiro rico. João tinha quebrado o nariz dele numa briga. O garoto tinha chamado João de preto sem pai. Erro fatal. João quase matou ele. Teria matado se não tivessem separado. E quando a polícia chegou, João nem tentou fugir. Apenas olhou para o vilarejo uma última vez. As meninas na janela, a igreja, a casa abandonada que guardava segredos. Reformatório, disse o policial, empurrando João para a viatura. João sorriu. Aquele sorriso de canto que não chegava nos olhos. Vocês não viram nada ainda, pensou ele enquanto a viatura levantava poeira na estrada. Isso aqui foi só o começo. O reformatório tinha um cheiro que grudava na alma. Não era só mofo. Não era só suor de 100 garotos sem banho direito. Não era só desinfetante barato queimado no chão. Era desespero. Desespero tem cheiro, azedo, metálico, impossível de esquecer. João entrou aos 15 com alguma coisa ainda humana dentro dele. Talvez raiva, talvez ressentimento, mas ainda tinha algo, ainda dava para salvar. Ainda havia tempo. Só que aquele lugar não foi construído para salvar ninguém. Foi construído para quebrar, para moer, para pegar menino pobre que errou e transformar em criminoso de verdade. Funciona que nem faculdade às avessas. Você entra ruim, sai pior. A cela era pequena, 3 metros por 2. Deveria ter 3 meninos. Tinha 8. João dormia no chão de concreto gelado, braço como travesseiro, joelho encolhido no peito. E mesmo assim, alguém sempre pisava nele durante a noite. Às vezes sem querer, às vezes de propósito. Os guardas eram o pior.
pior que os outros presos, pior que a comida podre, pior que a cela fedorenta, porque eles tinham poder, e poder em mão de gente pequena vira sadismo. Batiam por esporte, por tédio, porque podiam. Um menino chorou pedindo remédio para a mãe doente, cacetete na costela. Outro reclamou da comida, solitária por 3 dias. E tinha coisas piores, coisas que aconteciam à noite, coisas que João nunca ia contar para ninguém, nem se vivesse 100 anos. Na primeira semana, João apanhou, dos guardas e dos outros meninos. Tinha que provar que não era fraco. Tinha que estabelecer posição na hierarquia, como lobos, como prisão de adulto. Só que eram crianças, 15, 16 anos, crianças aprendendo a ser monstros. Na segunda semana, João começou a bater de volta. Descobriu que 3 anos odiando em silêncio tinha transformado esse ódio em algo físico, em força bruta, em violência cristalizada. Na terceira semana, os outros meninos pararam de mexer com ele, e alguns até pediam proteção, porque João de Santo Cristo tinha aprendido a lição mais importante daquele inferno: ou você vira predador, ou vira comida. 730 dias, João riscava na parede com pedra. Cada dia era uma cicatriz. Não na pele, na alma. Lugares que ninguém vê, mas nunca cicatrizam. Quando finalmente saiu, aos 17, João parou na porta do reformatório. Olhou para trás. Viu as grades, as paredes cinzas. Ouviu os gritos lá dentro. E sorriu. Mas não era sorriso feliz. Era sorriso de quem entendeu como o mundo funciona de verdade e decidiu que nunca mais ia ser vítima. Nunca. Mais. Juntou dinheiro durante meses, roubando, trocando favores, vendendo coisas que não eram dele, até ter o suficiente para uma passagem de ônibus. Salvador, porque lá tinha mar, e João precisava lavar aquele cheiro de si, aquele cheiro de desespero que grudava na alma. Spoiler: não lavou, nunca ia lavar. Aquele cheiro era parte dele agora, para sempre. Salvador não era cidade, era alucinação. João desceu do ônibus cambaleando depois de 20 horas de viagem, corpo dolorido, boca seca, olhos ardendo de cansaço. Mas aí ele viu o mar. João tinha visto na televisão velha do seu Zé, tinha sonhado durante 730 dias no reformatório, mas isso era diferente, porque era real. O cheiro de sal entrou pelo nariz e foi direto para o cérebro como droga. O barulho das ondas era música que ele nunca tinha ouvido. E aquele azul, meu Deus, aquele azul não tinha fim. Ia até onde o olho alcançava e continuava. Infinito, livre, impossível de prender. João largou a sacola no chão da calçada. Caminhou até a areia, tirou os tênis velhos e sentiu. Sentiu a areia quente nos pés, sentiu a água gelada nos tornozelos e sentiu algo no peito que não sabia mais que podia sentir. Esperança. Foi só um segundo, mas foi real. Primeira vez vendo o mar, menino? João se virou. Um velho estava sentado na mureta, pele curtida como couro de boi deixado no sol por décadas. Chapéu de couro surrado, mãos enormes cheias de calos que contavam histórias de trabalho duro, olhos pequenos, mas gentis. É, João respondeu. Dá vontade de entrar e não voltar, né? O velho sorriu. Mar tem esse poder. Faz a gente querer recomeçar. Eles ficaram em silêncio por uns minutos, só olhando o mar, estranhos compartilhando um momento. Depois, na rodoviária, aquele caos de gente, mala, buzina, vendedor ambulante, João foi tomar um café. Pior café da vida dele. Ralo, amargo, mas era quente. E depois de dias comendo nada, até café ruim era bom. Foi quando o velho apareceu de novo, carregando uma mala velha amarrada com corda. Olha só! Destino! O velho se sentou na frente de João sem pedir licença. Tenho um problema, e você tem cara de quem resolve problemas. João não disse nada, apenas esperou. O reformatório tinha ensinado: quem fala primeiro, perde. Eu tinha uma passagem para Brasília. Vou visitar minha filha. Faz 2 anos que não vejo ela. Mas acabei de receber notícia que minha esposa tá doente. Preciso ficar. Ele tirou um envelope amassado do bolso.
Essa passagem vai perder. E não tenho dinheiro para comprar outra depois. Ele colocou o envelope na mesa. João olhou. Passagem de ônibus. Salvador, Brasília. Você vai no meu lugar, o velho disse. Não era pergunta, era afirmação. Como se ele já soubesse a resposta. Você dava esse bilhete para minha filha. Endereço tá aqui. Você entrega, você fica com a passagem. Todo mundo ganha. João olhou para o envelope, depois para o velho, depois para o mar pela janela da rodoviária. Por que eu? João perguntou. O velho deu aquele sorriso de quem já viveu demais e entende coisas que jovem não entende. Porque você tem cara de quem precisa de segunda chance. E eu acredito em segunda chance. Ele se levantou, pegou a mala amarrada. Como é o seu nome, menino? João. João de Santo Cristo. O velho parou. Mas depois sorriu. Sorriu de um jeito triste. Santo Cristo é? Nome pesado para carregar. Nome de quem vai fazer grandes coisas. Ou grandes tragédias. Às vezes as duas coisas. E foi embora. João ficou ali, segurando a passagem. Fazia calor. O café tinha esfriado. Do lado de fora, alguém gritava vendendo bilhete de loteria. Quem vai ficar rico hoje? Naquela noite, no ônibus atravessando o sertão escuro, João olhava pela janela. Via seu reflexo no vidro e, além do reflexo, via o Brasil passar. Pequenas cidades, luzes fracas, pessoas dormindo em casas que mal ficavam em pé. Brasília, João pensou. A capital, onde tudo é novo, onde tudo é possível. Ele não sabia ainda que Brasília ia ser seu paraíso e seu inferno, sua salvação e sua crucificação. Mas ia descobrir. Em sangue. Quando o ônibus entrou em Brasília, João pressionou o rosto contra a janela suja, feito criança vendo o circo pela primeira vez. Mas não era circo. Era futuro. Ou pelo menos parecia. Era véspera de Natal. A rodoviária brilhava com luzes coloridas que piscavam em ritmo. Estrelas artificiais de plástico penduradas no teto alto. Música saindo de alto-falantes rachados. Noite feliz em versão instrumental barata. E os prédios? Meu Deus! Os prédios eram de outro planeta. Retos, brancos, limpos, modernos. Como se alguém tivesse desenhado o futuro e esquecido de avisar o resto do Brasil. Vidro e concreto refletindo luzes. Carros, muitos carros, passando em avenidas largas. Gente vestida diferente, melhor, mais importante. Meu Deus, mas que cidade linda! João murmurou, embaçando o vidro. Ele desceu com a sacola na mão e o endereço do bilhete no bolso. Encontrou a filha do boiadeiro em um apartamento pequeno em Ceilândia. Ela chorou quando leu o bilhete. Ofereceu comida. João comeu. Primeira comida de verdade em dias. Você vai ficar em Brasília? Ela perguntou. Vou, disse João. Porque a partir daquele momento ele decidiu. Vou ficar e vou vencer. Conseguiu um emprego em Taguatinga em 3 dias. Carpinteiro, aprendiz. Um velho chamado Seu Osvaldo precisava de ajudante. 100 mil por mês. Você aguenta trabalho pesado? João quase riu. Trabalho pesado? Ele tinha sobrevivido ao reformatório. Tinha sobrevivido ao sertão. Tinha sobrevivido a tudo. Trabalho pesado era moleza. Aguento, disse. E aguentou. Acordava às 5 da manhã, trabalhava até 6 da tarde. Aprendia rápido. Mãos calejavam. Músculos doíam, mas o dinheiro entrava. 100 mil. Parecia fortuna. Até pagar aluguel, comida, transporte. Aí sobrava 20 mil. 20 mil para ser humano. 20 mil para não ser só animal que trabalha e dorme. Sexta-feira virou dia sagrado. Dia de esquecer. João ia para a zona. Gastava cada centavo com cachaça que queimava a garganta e mulheres que fingiam gostar dele por algumas horas. E nesses botecos escuros, fumados, com música alta e cheiro de suor e perfume barato, João conhecia gente.
Gente interessante. Foi num desses bares que Pablo apareceu. Peruano. Pele clara puxando pro oliva. Cabelo preto lambido pra trás com brilhantina demais. Bigode fino. Camisa colorida. Correntes de ouro. Sorriso fácil. Olhos espertos. Muito espertos. Você é novo aqui, Pablo disse, sentando do lado de João sem ser convidado. Sou, João respondeu, sem olhar. Trabalha com o quê? Carpinteiro. Olhou para as mãos de João, calejadas, machucadas. Mãos que trabalham de verdade. Carpinteiro é. Pablo acendeu um cigarro, soprou a fumaça devagar. Quanto ganha? 100.000. Mas não era riso maldoso. Era riso que entende. 100.000. E aposenta com quantos anos? 65? Se conseguir aposentar. Ele ofereceu o cigarro para João. Você parece cara inteligente, João. Cara inteligente não fica pobre. Cara inteligente se vira. João pegou o cigarro. Primeira tragada queimou o pulmão. Segunda foi melhor. Me ensina, João disse. Pablo sorriu. Aquele sorriso de cobra que sabe que acabou de fisgar a presa. Já começou, amigo. Você pedindo já começou. E assim, João de Santo Cristo entrou pro lado errado da lei. Ou seria lado certo, porque lei, no Brasil, é feita para proteger rico. Pobre tá fora da lei desde que nasce. Então, que diferença faz? João fazia contas. Sempre. Fazia contas. Não na cabeça. No papel. Pegava guardanapo de bar e caneta emprestada e colocava no papel porque números não mentem. 100.000 por mês. Aluguel do quartinho em Taguatinga, 40.000. Comida, 30.000 se comesse só arroz, feijão e ovo. Transporte, 10.000. Sobrava 20. 20.000 para se sentir humano. 20.000 para não ser só bicho que acorda, trabalha, come, dorme e repete. 20.000 não dava para nada. Não dava nem para sonhar. Não dá, João disse em voz alta uma noite, olhando o prato vazio na mesa do quartinho. A TV velha da pensão mostrava o noticiário das 7. Ministro de terno que custava mais que João ia ganhar em 10 anos, sorrindo com dente branco demais, prometendo. Vamos melhorar a vida do trabalhador brasileiro. Nosso compromisso é com o povo. João cuspiu no chão de cimento. Foi quando lembrou do Pablo. E da proposta. Você planta, eu vendo. 50-50. Simples assim. A plantação começou num quarto alugado nos fundos de uma casa em Planaltina. Pablo trouxe as sementes. Ensinou. Luz especial, ventilação, água na medida, temperatura. Era quase ciência. Trata como bebê. Bebê que vai te fazer rico. As plantas cresciam bonitas, verdes, gordas, cheirosas. E quando a primeira leva ficou pronta, Pablo vendeu em 2 dias. Bagulho bom. A notícia se espalhou pelos malucos de Brasília como fogo em capim seco. Tem bagulho bom. O Santo Cristo tem a melhor. E tinha. João tratava aquelas plantas melhor que muito pai trata filho. Porque aquelas plantas eram liberdade, eram dignidade. Eram ele dizendo foda-se pro sistema. O dinheiro começou a entrar. Não gotejando, jorrado. Em 3 meses, João ganhou mais que ganharia em 3 anos de carpintaria. Em 6 meses, se mudou. Apartamento de verdade, com água quente, com geladeira, com TV a cores. Começou a frequentar a Asa Norte, onde os ricos moravam. Ia nas festas de rock. Lugares que antes ele só via de fora. Agora, entrava. Comprava bebida para todo mundo. Usava roupa boa, tênis importado, corrente de prata. As pessoas olhavam para ele diferente. Não com medo, com respeito, quase admiração. Esse é o Santo Cristo. Ele manda bem. Pela primeira vez na vida, João se sentiu livre. Como se pudesse respirar de verdade. Foi numa dessas festas que conheceu os boizinhos. Filhos de deputado, de general, de empresário. Garotos que nunca trabalharam um dia, mas tinham tudo. E queriam mais. Sempre mais. Cara,
Vamos assaltar aquela joalheria. Vai ser suave. Meu primo conhece o segurança. João estava bêbado também. Tava se sentindo invencível. Tava se sentindo intocável. Vamos, ele disse. Erro. No assalto, tudo deu errado. Alarme disparou antes da hora. Segurança não era comparsa coisa nenhuma. Polícia chegou rápido. Os boizinhos fugiram nos carrões dos pais. João, de ônibus, não teve chance. A prisão dessa vez foi diferente. Não era reformatório de menores com guardas sádicos e meninos assustados. Era a cadeia de adultos, com criminosos de verdade, com regras diferentes. Regras piores. 3 meses. João passou 3 meses no inferno que fazia o reformatório parecer colônia de férias. Violência todo dia. Não só briga. Coisa pior. Muito pior. Coisas que tiraram dele os últimos resquícios de humanidade. Coisas que fizeram João entender que o mundo não é dividido em bem e mal. É dividido em forte e fraco. E ele jurou na alma, em sangue, em dor, que nunca mais seria fraco. Quando saiu, João de Santo Cristo não era mais traficante esperto. Era bandido, destemido, temido. O tipo de cara que polícia atravessa a rua para não encontrar. O tipo que capitão não confronta. O tipo que general contrata quando precisa sujar as mãos, mas não quer sujar a farda. E no Distrito Federal inteiro não tinha ninguém que não conhecesse o nome. João de Santo Cristo. O menino que viu o pai morrer tinha virado lenda, tinha virado monstro. Tinha virado exatamente o que o Brasil fez dele ser. João de Santo Cristo tinha 25 anos e uma reputação que fazia lobos virarem cordeiros. Polícia não mexia com ele, porque ou João tinha informante, ou tinha dinheiro para subornar, ou tinha disposição para começar guerra. E polícia corrupta não quer guerra, quer propina e sossego. Capitão do tráfico respeitava, porque João não invadia território, jogava limpo dentro do sujo. General até ligava quando precisava de serviço especial. Aquele tipo de serviço que militar não faz de farda. Playboy da Asa Sul comprava dele e fingia que era amigo. Traficante veterano temia, porque João era jovem, esperto e não tinha medo de morrer. E quem não tem medo de morrer é perigoso. João achava que não tinha medo de nada. Ele estava errado. Foi numa tarde de sábado. João estava voltando de fazer cobrança, andando pela rua em Planaltina. Sol quente, poeira, barulho de criança brincando. E aí ele viu. Ela, atravessando a rua com sacola de compras, vestido florido simples, cabelos castanhos longos balançando. E ela estava sorrindo. Pra nada, pra ninguém, só sorrindo, cantarolando alguma música baixinho. João parou no meio da calçada. Gente desviou dele. Sempre desviavam, mas ele não estava prestando atenção. Estava olhando para ela. E ela olhou de volta. Não reconheceu. Não viu o famoso João de Santo Cristo, o bandido, o traficante, o cara que matou 3 homens no ano passado. Ela só viu um cara na rua e deu aquele sorriso educado que a gente dá para estranho. Depois passou. João ficou parado, coração batendo. Não de adrenalina de violência. Era outra coisa. Coisa que ele não sentia desde nunca, talvez. Levou 2 semanas para criar coragem de falar com ela. Descobriu que ela trabalhava numa padaria perto da rodoviária. Começou a ir lá, todo dia. Comprava pão. Não comia, só comprava para ter desculpa. Você come muito pão, ela disse um dia, com aquele sorriso. Não é pelo pão, João confessou. Primeira vez na vida sendo honesto. Ela inclinou a cabeça, olhou nos olhos dele, aqueles olhos castanhos intensos que faziam o bandido baixar a cabeça, e ela não baixou, não desviou, só olhou. Eu sei, ela disse. Meu nome é Maria Lúcia. João. Eu sei disso também. Então ela sabia quem ele era, e não correu, não o julgou. Só viu. Viu além.
Viu o menino que perdeu o pai. Viu o menino que sobreviveu ao reformatório. Viu o homem que o Brasil forçou a ser monstro. João se apaixonou. Não devagar, foi tudo de uma vez, como um afogamento. E com o amor veio algo que João nunca tinha sentido: arrependimento. Arrependimento pelos roubos, pelas mortes, pelo tráfico, por tudo, porque agora tinha alguém que ele queria ser melhor para ela, queria ser digno dela. Vou largar tudo, João disse uma noite, segurando as mãos dela. Vou voltar a ser carpinteiro. Vou trabalhar honesto, juro. Eu sei, Maria Lúcia disse de novo. Ela sempre sabia. Vou casar com você. Vou ser homem de bem. Vou ter filho com você. Vou... Ela colocou o dedo nos lábios dele. Eu sei, João. E eu quero isso também. João chorou, ali, na frente dela, pela 4ª vez na vida. E ela não se assustou, não achou fraqueza, apenas segurou ele. Foi a primeira vez que João de Santo Cristo se sentiu são, completo, humano. Devia ter desconfiado. No Brasil, pobre não tem direito de ser feliz. Felicidade de pobre sempre tem conta, e a conta sempre vem. A batida na porta foi educada. 3 batidas, pausadas, civilizadas. João abriu, esperando o vizinho que sempre pedia sal emprestado, ou o vendedor de enciclopédia, ou testemunha de Jeová. Não era nada disso. Era um homem de terno. Não um terno qualquer. Terno italiano. Cinza. Bem cortado. Gravata de seda. Sapatos que brilhavam tanto que dava para ver reflexo. Cabelo grisalho penteado para trás com gel importado. Relógio de ouro no pulso que custava mais que o apartamento inteiro de João. E olhos frios, de quem está acostumado a comprar pessoas. João de Santo Cristo? A voz era educada, mas tinha desprezo embaixo, desprezo de classe. Quem quer saber? O homem entrou sem ser convidado, andou até a sala, olhou ao redor com aquela cara de quem avalia e acha tudo inferior. Sentou no sofá como se fosse dono. Colocou uma maleta na mesinha de centro. Abriu devagar, dramático, como em filme. Dinheiro. Pilhas de dinheiro. Notas de 500, de 1000. Mais dinheiro que João tinha visto junto na vida. Tenho uma proposta simples, o homem disse, acendendo o charuto sem pedir licença. Trabalho pontual, bem pago. Uma bomba aqui, um susto ali. Proteção para pessoas importantes. João sentiu o sangue ferver. Bomba onde? Banca de jornal que está publicando coisas inconvenientes. Nada demais. De madrugada, sem vítimas. E depois? Depois temos um colégio onde o diretor é comunista, precisa de um susto. E temos um general que precisa de proteção. Você ficaria na casa dele, bem pago. Não. O homem parou. Não estava acostumado com um não. Como? João deu um passo para frente. Não boto bomba em banca de jornal, nem em colégio de criança. Isso eu não faço, não. Voz baixa, mas firme como concreto. O homem sorriu. Mas era sorriso de cobra. Você não entende como funciona o mundo, menino. Não é sobre o que você quer. E não proteja o general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão mandando o outro morrer. Mais perto. É melhor o senhor sair da minha casa, agora, e nunca, nunca brinque com um peixe de ascendente escorpião. Foi a primeira vez que o homem pareceu, não assustado, mas consciente. Consciente de que tinha julgado errado. Que aquele menino pobre não era cachorro treinado. Ele fechou a maleta, levantou, alisou o terno, mas antes de sair parou na porta. Virou e olhou João de um jeito que fez até João sentir frio. Você acabou de cometer um erro, meu irmão, o homem disse. Voz agora sem educação nenhuma. Só ódio. Ódio de classe. Você perdeu a sua vida, meu irmão. E saiu.
A porta fechou. João ficou parado na sala. Coração acelerado. Não de medo, de raiva, de certeza. Essas palavras vão entrar no coração. Eu vou sofrer as consequências como um cão. Maria Lúcia saiu do quarto onde tinha escutado tudo. Correu para ele. Abraçou. A gente foge. A gente sai de Brasília. Começa de novo. João abraçou ela. Mas sabia. Sabia que não dava para fugir. Rico tem braço comprido. Rico tem memória. E rico não perdoa pobre que diz não. No dia seguinte, João foi trabalhar na carpintaria. Quando chegou, outro cara estava no lugar dele, serrando a madeira, usando as ferramentas dele. Seu Osvaldo disse que não precisa mais de você. O cara disse sem olhar. João nem discutiu. Entendeu. O homem de terno tinha braços compridos mesmo. Bebeu. Bebeu até não sentir nada. E bêbado, desesperado, sem emprego, sem futuro, fez a ligação. Pablo, preciso de um parceiro e de armas. Pablo chegou em 2 horas. Trouxe a Winchester 22. Rifle longo, bonito, mortal. Só vou usar se for necessário, João disse, mais para si mesmo que para Pablo. Mas já sabia. Já sabia que ia usar, porque o Brasil não deixa pobre em paz, não deixa pobre ser honesto, não deixa pobre vencer. O Brasil força a gente a ser monstro e depois condena a gente por ser o que nos forçou a ser. João não foi para casa. Não por dias. Não por semanas. Não por um mês inteiro. Trabalhava com Pablo de novo, voltando para o único mundo que realmente conhecia. O submundo. Onde as regras eram claras, simples. Você trai, você morre. Você deve, você paga. Você respeita, é respeitado. Muito mais simples que o mundo honesto, onde rico compra pobre e joga fora quando não serve mais. Foi nessas semanas que o nome começou a circular. Jeremias. Jeremias não era traficante comum, era instituição. Comandava metade de Ceilândia. Organizava a Rocatonha, aquela festa maldita onde droga corria livre, onde meninas de 15 anos entravam virgens e saíam diferentes, quebradas. Jeremias se dizia crente, frequentava a igreja, cantava no coral e estuprava meninas na segunda-feira, porque hipocrisia no Brasil não é crime, é política. Pablo trouxe a notícia. Jeremias está falando de você. Diz que você está invadindo o território dele. Não estou invadindo nada. Ele não liga para o que é verdade. Liga para o que serve para ele. Pablo acendeu o cigarro. Cuidado, irmão. Jeremias não joga limpo. João deveria ter ouvido. Deveria ter prestado atenção. Mas estava cansado. Cansado de correr. Cansado de se esconder. Cansado de viver com medo. Deixa ele vir, João disse. Mas Jeremias não veio para João. Veio pelo que João amava. Foi numa terça-feira que João finalmente juntou coragem. 1 mês sem ver Maria Lúcia. 1 mês se odiando por ter sumido, por ter voltado para o crime, por ter decepcionado ela. Comprou flores. Flores murchas da rodoviária, mas eram flores. Ensaiou o pedido de desculpa o caminho inteiro. Maria, eu sinto muito. Eu vou mudar, de verdade dessa vez. A gente se casa, a gente sai de Brasília, a gente... Abriu a porta do apartamento. A porta estava destrancada. Estranho. Maria Lúcia sempre trancava. Entrou. E o mundo acabou. Maria Lúcia estava sentada no sofá. O sofá deles, onde eles planejavam o futuro, onde ela sentava no colo dele, onde ela dizia que o amava. Mas ela não estava sozinha. Jeremias estava do lado dela, braço em volta dos ombros dela, como dono, como posse. E ela,
Ela estava grávida, visivelmente grávida, barriga grande, 6, 7 meses talvez. Maria! A voz de João saiu quebrada. Não era voz, era som de algo se partindo. Ela não olhou para ele. Manteve os olhos no chão, mãos no colo, tremendo. Jeremias sorriu. Aquele sorriso de quem ganhou. E aí, Santo Cristo? Sumido, hein? João não conseguia processar, não conseguia respirar. O mundo tinha virado de cabeça para baixo e ele estava caindo, caindo e caindo. Sem chão. Ela te esperou, Jeremias continuou, acariciando o cabelo de Maria Lúcia. Ela encolheu. Imperceptível. Mas João viu. Mas você não voltou, então eu cuidei dela. Cuidei bem. As flores caíram da mão de João. Murchas, patéticas, como ele. Maria, olha para mim. Ela não olhou. Olha para mim! Ela olhou e nos olhos dela, João viu tudo. Viu medo, viu vergonha, viu desculpa, mas não amor. Não mais. João saiu daquela casa morto. Ainda andava, ainda respirava, mas era cadáver andante. Zumbi. Bebeu. Tentou se matar devagar com cachaça. Não funcionou. Só ficou mais lúcido, mais consciente da dor. Foi Pablo que encontrou ele, 3 dias depois, num boteco imundo, cercado de garrafas vazias. Ela não te traiu, Pablo disse, sentando do lado. Eu vi! Você viu o que Jeremias quis que você visse. Pablo pegou uma garrafa, bebeu. Ele sabia que você ia voltar. Esperou. Forçou ela. Ameaçou. Talvez pior. Ela não escolheu isso, irmão. João ficou em silêncio, processando, entendendo. O ódio que sentia não era por Maria Lúcia. Nunca foi. Era por Jeremias. Por esse sistema que deixa homem como Jeremias existir, prosperar, destruir. Vou matar ele, João disse. Não era raiva, era afirmação, fato. Eu sei, Pablo disse, por isso trouxe isso. Colocou algo na mesa. Papel. João pegou. Leu. Era desafio. De Jeremias, para todo mundo ver. Duelo. Amanhã, 2 horas da tarde. Ceilândia. Lote 14. Você escolhe as armas, eu escolho a cova. E embaixo. PS. Maria Lúcia vai estar lá para ver o pai do filho dela virar homem de verdade. João amassou o papel. Não de raiva, de determinação. Ele quer espetáculo, João disse. Vou dar o show que ele quer. Mas o final vai ser diferente. Naquela noite, João limpou a Winchester, cada parte, com cuidado, com amor, como carpinteiro cuida de ferramenta. Não rezou, não acreditava em Deus, mas conversou com o pai, pela primeira vez em 20 anos. Pai, se você tá me vendo, desculpa. Desculpa por tudo. Mas amanhã eu viro o que você nunca quis que eu fosse. E é tudo culpa do filho da puta que matou você. Tudo culpa desse país, tudo culpa dessa vida. Mas eu vou morrer do meu jeito, não do jeito deles. E pela primeira vez em semanas, João dormiu, sem sonhar, sem pesadelos. Porque pesadelo mesmo seria acordar amanhã. O sol de Brasília às 2 da tarde não tinha piedade, não tinha sombra, não tinha compaixão. Só queima, julga, ilumina cada pecado. O lote 14 em Ceilândia estava lotado, mas não era gente indo para duelo. Era gente indo pro circo, pro show, pro entretenimento. Tinha câmera de TV, 3 emissoras, repórteres com microfone gritando pro cameraman posicionar melhor. Tinha sorveteiro vendendo picolé de limão, tinha barraca de cachorro-quente, tinha gente vendendo cerveja gelada em isopor, tinha criança correndo, mãe com um bebê no colo, velho sentado em cadeira de praia que trouxe de casa. Como festa junina, como jogo de futebol, como execução pública na Idade Média. Porque era isso, era a execução pública,
Só que ninguém sabia ainda quem ia ser executado. João chegou a pé. Andou devagar pelo meio da multidão. As pessoas abriam caminho. Algumas sussurravam, outras apontavam, outras tiravam foto com aquelas câmeras descartáveis de farmácia. Ele carregava a Winchester como se fosse extensão do corpo. Roupa simples, jeans, camisa branca, jaqueta de couro velha, como cowboy em um western. É ele, é o Santo Cristo! Aplausos. Aplausos. Como se fosse celebridade, como se fosse herói. João não reagiu, apenas andou até o centro do lote. Poeira vermelha sob os pés, sol incandescente em cima, e ao redor, um círculo de humanidade sôfrega por sangue. Jeremias chegou de carro, obviamente. BMW preta, vidro fumê, som alto, pagode. Ele saiu rindo, cumprimentando fãs como lutador de MMA entrando no octógono. Usava regata para mostrar os músculos, as tatuagens, o poder. Correntes de ouro grossas, óculos escuros, pistola na cintura, ostentação. E aí, Santo Cristo? Jeremias gritou. A multidão gritou junto. Cadê sua santa? João não respondeu, apenas esperou. Ah, é verdade, ela tá comigo agora. Até o filho é meu. Risadas da multidão, como hienas. João fechou os olhos, respirou, abriu e viu. Viu tudo. Viu o pai morto, viu o reformatório, viu a cadeia, viu Maria Lúcia sorrindo, viu cada passo que trouxe ele até ali. Cada escolha, cada erro, cada momento. Jeremias, João falou, voz calma, quase suave, mas que cortava o barulho da multidão como navalha. Você é covarde, sempre foi. O sorriso de Jeremias vacilou. Bate em mulher, estupra a menina, se esconde atrás de dinheiro e capanga. João deu um passo. Você não é homem, é lixo. Jeremias cuspiu. E você é cadáver que ainda não caiu. Eles se olharam. 30 metros de distância. Poeira no ar. Calor distorcendo a visão. Câmeras filmando. Criança comendo pipoca. Repórter narrando ao vivo. Brasil! Vocês estão vendo história acontecer. O tiro veio pelas costas. Jeremias tinha comparsa na multidão. Óbvio. Homem como ele nunca joga limpo. Nunca jogou. Nunca vai jogar. João sentiu o impacto antes de ouvir o som, como soco de gigante nas costas, entre as costelas. O mundo rodou. Caiu de joelhos, depois de bruços, rosto na poeira quente. Gosto de terra e sangue na boca. E a multidão? A multidão aplaudiu. Aplaudiu, como se fosse gol, como se fosse final feliz, como se morte fosse entretenimento. João virou a cabeça, viu o sapato social pisando perto do rosto, viu perna de criança, viu a roda de gente em volta, viu câmera focando nele. Zoom sangue. Esse país, João pensou, tossindo sangue. Esse país de merda. Virou de costas, olhou para o céu. Azul. Tão azul. Sem nuvem. Infinito. E então, o sol cegou seus olhos por um segundo. E quando a vista voltou, ele viu Maria Lúcia. Caminhando pela multidão. Grávida, chorando, carregando algo. A Winchester. A arma que Pablo tinha dado para ele. Os olhos dele se encontraram. E João entendeu tudo. Tudo. Ela não tinha traído por amor. Tinha sido forçada, ameaçada, violentada, e agora vinha se redimir. Ou morrer tentando. João tentou levantar. Não conseguiu. Tentou de novo. O corpo não obedecia. Levanta, ele mandou para o corpo. Levanta! E levantou. Não sabe como, mas levantou. Sangue escorrendo pelas costas, pelas pernas, deixando rastro na poeira. A multidão ficou em silêncio. Choque. Como se fosse ressurreição. Jeremias! João disse, voz rouca, molhada de sangue, mas clara. Jeremias se virou, e pela primeira vez na vida, João viu medo nos olhos dele. Eu sou homem, João disse, cuspindo sangue, coisa que você não é. Pegou o Winchester que Maria Lúcia estendeu. As mãos dele se tocaram. Último toque. Não atiro pelas costas, não. João ergueu a arma, corpo arremendo.
vista escurecendo. Olha pra cá, filha da puta, sem vergonha, apontou. Dá uma olhada no meu sangue. Jeremias tentou sacar a arma. E vem sentir o teu perdão. 5 tiros. João contou cada um, mentalmente, como uma oração. Um pelo pai que o soldado matou, bang. Um pelo menino que o reformatório destruiu, bang. Um pelo homem que a cadeia violou, bang. Um pela Maria Lúcia que Jeremias roubou, bang. E um pelo Brasil que cria monstros e depois chama eles de santos, bang. Jeremias caiu e não levantou. A arma caiu da mão de João, muito pesada, ou ele muito fraco. Maria Lúcia correu para ele, pegou ele antes de cair de novo. Eles caíram juntos, devagar, abraçados. Me perdoa, ela chorou. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Já perdoei, João disse, sorrindo, sangrando, morrendo. Antes mesmo de você pedir. Eles ficaram ali, no chão quente de Ceilândia, poeira grudando no sangue, sol queimando, multidão ao redor, câmeras filmando. Alguém na multidão começou a murmurar. João de Santo Cristo era santo. Outros repetiram. Santo porque sabia morrer. Santo porque sabia morrer. Santo porque sabia morrer. Virou canto, virou reza, como se morte violenta fosse martírio. João ouviu sirene. Longe, muito longe. Polícia finalmente vindo, tarde demais, como sempre. Maria, ele sussurrou. Fica comigo, fica, socorro vai chegar. Maria, eu queria ter falado com o presidente. Queria pedir ajuda para essa gente que só faz. Não terminou, porque João de Santo Cristo já tinha ido. Foi em paz, nos braços da mulher que amava, tendo feito justiça do único jeito que lhe ensinaram. Maria Lúcia gritou, abraçou o corpo, e então pegou a pistola que Jeremias tinha deixado cair. Se ele vai, ela disse, eu vou junto. Um tiro. Único. Certeiro. Ela caiu sobre João. Assim ficaram. Unidos na morte, como não puderam ser na vida. O povo ao redor silenciou. Até as crianças pararam de comer pipoca. Nas mansões da Asa Sul, a elite assistia na TV. Não acreditavam. Não pode ser verdade, diziam. Tomando vinho importado, essas pessoas não têm sentimentos assim, não têm capacidade para amor desse tipo, são diferentes de nós. Mas eram iguais, tinham os mesmos sonhos, as mesmas dores, os mesmos amores. A diferença é que uns tinham escolha, outros não. João de Santo Cristo nunca conseguiu o que queria quando veio para Brasília. Nunca falou com o presidente. Nunca pediu ajuda para o seu povo. Mas virou lenda. E às vezes, lenda é a única imortalidade que pobre consegue. 3 dias depois, enterraram João e Maria Lúcia juntos, mesmo caixão, mesmo túmulo. Pedido dela antes de morrer. Escrito no bilhete encontrado no bolso. Se eu morrer, me enterrem com ele, porque eu sempre fui dele, e ele sempre foi meu. O enterro foi estranho. Tinha bandido chorando. Tinha polícia que João subornava. Tinha gente que ele roubou. Tinha menina que ele namorou quando tinha 15. Tinha seu Osvaldo, o carpinteiro, dizendo: ele era bom menino, era. Tinha Pablo, peruano. Nunca ninguém viu Pablo chorar, mas ele chorou. Colocou a mão no caixão e disse: hasta sempre, hermano. Você foi mais homem que todos esses porcos juntos. E tinha gente do vilarejo, velhinhas que João roubava na igreja, foram de ônibus, 10 horas de viagem para ver o menino que virou lenda. Eu sabia,
Uma delas disse: Eu sempre soube que ele era especial. Tinha fogo nos olhos, fogo que esse mundo não podia apagar. Mas não tinha ninguém do governo, nenhum representante, nenhuma autoridade. Porque para eles, João era só mais um favelado morto. Estatística. A TV passou a história durante uma semana. Tragédia em Ceilândia, violência urbana, falência do sistema. Debateram, analisaram, politizaram. E esqueceram. Um mês depois, ninguém mais falava. Tinha outras mortes, outros escândalos, outras tragédias. Mas nas ruas de Ceilândia, de Planaltina, de Taguatinga, o nome ficou: João de Santo Cristo. O bandido que virou santo porque soube morrer, porque escolheu como morrer, porque não morreu de joelhos. Pintaram um mural na parede do lote 14. João e Maria Lúcia abraçados, com asas, como anjos. Embaixo escreveram: Aqui o Brasil matou mais um que poderia ter salvado. A prefeitura apagou. Pintaram de novo. Apagaram, pintaram, virou guerra silenciosa. Hoje, o mural ainda tá lá, desbotado, mas tá. E tem gente que jura que às 2 da tarde, quando o sol tá igual ao dia do duelo, dá pra ver 2 vultos no lote 14, abraçados, dançando. Outros dizem que é loucura, que é calor, que é ilusão. Mas todo favelado sabe que os mortos injustos não descansam, ficam, assombram, lembram. Lembram que o Brasil é construído em cima de sangue pobre e que um dia esse sangue todo vai cobrar. João de Santo Cristo queria ver o mar, queria ser carpinteiro, queria ter filho com Maria Lúcia, queria falar com o presidente para pedir ajuda para o seu povo. Não conseguiu nada, só conseguiu morrer. Mas morreu do jeito dele. E nisso, foi mais livre que muito vivo. Essa é a história, a verdadeira. Não a da música, não da TV, não a que rico conta para se sentir melhor. É a história de um menino que nasceu pobre, que viu o pai morrer, que foi quebrado pelo sistema, que virou o que o Brasil forçou ele a ser. E que no final, escolheu amor sobre ódio, justiça sobre vingança, morrer em pé sobre viver de joelhos. Se isso não é santo, então santo não existe. E se existe, está muito longe do Brasil, porque aqui, quem é santo acaba crucificado. Sempre foi assim. Sempre vai ser, enquanto o Brasil for do jeito que é. Esta é a história completa de João de Santo Cristo. Não a versão sanitizada, não a versão romantizada, a versão real. Onde pobre não tem final feliz, só tem final. Mas às vezes, o final é a única liberdade que nos resta. E nisso, João foi livre.